Saudações, pessoal. Chegou o momento da gente começar a falar do nosso framework, do nosso objetos de estudo nessa disciplina, tá? Então, eu estou aqui na página inicial do Laravel, mais para comentar um pouco sobre o que a gente vai desenvolver nesse módulo, né? Mas o que vocês precisam saber? Algumas pequenas diferenças que a gente tem no ecossistema do Laravel dessa versão que eu estou trabalhando agora, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no Laravel 12, ele foi recém-lançado, né? Então faz pouco tempo que está disponível, né? E ele tem algumas diferenças sutis assim da questão de infraestrutura que você precisa saber para poder se entender nos projetos, principalmente se você for ver alguns códigos ou videoaulas das versões anteriores, tá? O framework em si não mudou muito, né? Então não existem breaking changes, nada que quebre um projeto inteiro de uma versão para outra, né? Isso é importante vocês saberem. O Laravel ele tem se mostrado bastante estável, então eu tenho acompanhado ele nos últimos anos assim. Se você for seguindo o passo a passo de atualizações, você pode sim manter uma aplicação grande, bem atualizada, sem muito esforço, tá? Inclusive da versão 11 para 12 é praticamente transparente, não tem muita mudança que você precisa se preocupar, a não ser que esteja usando recursos muito específicos aí. Eles sempre trazem um guia de como atualizar, né? Então isso é bastante interessante. Então, dito isso, pessoal, o que eu quero que vocês extraiam da aula de hoje? Nós temos duas formas que eu vou citar aqui de trabalhar com Laravel e de criar projetos com Laravel, tá? Uma delas é inteira focada em containers. Então você usa Docker para subir toda a infraestrutura necessária para trabalhar com um projeto. Desde a parte de criação desse projeto, um projeto vazio ali e tal, até o desenvolvimento e o uso de outras ferramentas, ali acesso a banco de dados e tudo mais. Tudo em Docker, tá? Isso vinha sendo um padrão até a versão 11 do Laravel, beleza? Ainda existe, então está tudo funcionando perfeitinho, só que eles trazem como padrão agora no Laravel 12 uma versão um pouco mais simplificada disso. Simplificada em que sentido? Eles deixaram de lado um pouco a parte de containers e gestão de tudo por Docker e passaram a adotar uma abordagem em que você instala localmente as ferramentas. Essas ferramentas, por sua vez, elas diferem de um sistema para outro. Então, se vocês forem trabalhar no Linux, como é o que eu vou utilizar aqui nessa disciplina, né, que é o padrão do nosso curso, ele tem um pequeno script que vai instalar o ferramental e aquilo é suficiente, tá? Se você for utilizar no Windows e no Mac, existem ferramentas um pouco diferentes, eu posso comentar um pouco para vocês depois. Elas são inclusive mais fáceis de manipular em relação à do Linux, né? O mundo Linux é mais voltado ao terminal, né? O pessoal já é bem acostumado a trabalhar assim, então eles têm uma série de ferramentas voltadas a isso. Já no Windows e no Mac é uma ferramenta já com interface gráfica um pouco mais mastigadinha, né? Tudo isso funciona para a nossa disciplina, não se preocupem. Qualquer abordagem que você escolher, seja com Docker, seja com esse método que eu vou mostrar aqui, ou no Windows, no Mac, tanto faz, você vai conseguir acompanhar a disciplina, tá? Tem que ficar só atento a alguns comandos que diferem, se você estiver usando Docker, lá um prefixo que é um pouco diferente, mas eu vou explicar nessa aula, tá bom, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir, partir da documentação oficial aqui e vou montar um projeto com vocês, vou instalar uma IDE aqui, configurar alguns plugins que eu considero interessantes para essa disciplina, né? Mas saibam que vocês podem usar qualquer outra ferramenta. O que me importa é que vocês entendam os conceitos e entendam como trabalhar com o framework, independente se está usando a ferramenta X ou Y. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Daqui da página inicial dele, eu sempre oriento todo mundo a seguir a documentação. Então, independente de que aula você esteja vendo, em que momento do teu estudo você esteja, sempre considere a documentação como teu ponto de apoio, tá? Então, a minha aula, o meu vídeo, está sendo gravado agora, na versão 12 recém-lançada e tal, e pode ser que alguma coisa se atualize aqui na documentação. Então, assim,
entenda o conceito, entenda como funciona aquele recurso que você quer trabalhar, assista a videoaula e tal, mas quando você for implementar na prática isso, acostume-se a ler a documentação. Vai lá na documentação e segue, porque sempre você vai ter ali a versão mais atualizada, o texto mais revisado, o texto mais recente, né? Então, eu sempre recomendo vocês se basearem na documentação. Acostumem-se aprendam a pescar, aprendam a ir direto na fonte, tá? Então, isso eu falo para tudo, todas as minhas disciplinas. Sempre vão direto na fonte. Eu uso o meu vídeo como referência, mas entendam de onde aquilo veio, tá? Então, pessoal, eu estou aqui, abri a documentação na página inicial, ele já me trouxe para a parte de instalação aqui. Então, tem um prólogo ali sobre o Laravel e tal. E a gente tem uma infinidade de coisas aqui que a gente vai abordar algumas delas ao longo da disciplina, mas já adianto que não tudo, né? O framework é muito grande, né? Vocês vão sair daqui com uma boa bagagem para começar a evoluir com ele, tá? Então, pessoal, vamos lá. Tem algumas ferramentas aqui que vocês já devem de bater o olho de cara. Se você tiver no Windows ou no Mac, eu recomendo que você teste essa ferramenta Herd aqui. Ela é o modo gráfico para você trabalhar com o Laravel. Então ele vai instalar para você ali o PHP, o Composer, tudo certinho, né? Mais ou menos do mesmo jeito que eu vou fazer aqui, só que aqui no Linux no terminal, né? O ferramental é um pouco diferente. Mas se você tiver em algum desses sistemas, né? Então vá direto na fonte, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nesse método inicial aqui, o que ele precisa ter para estar rodando, né? Ele precisa ter o PHP, o Composer, que são ferramentas do próprio ecossistema, tá? Não é nada exclusivo do Laravel. E você precisa do Node instalado também. O Node, o NPM ou o Ban, né? Então, ele vai acabar instalando tudo isso junto com as ferramentas que a gente tem aqui, tá? Então, ele tem o mesmo procedimento para rodar no macOS, no Windows e no Linux, né? Se você quiser seguir esse mesmo passo a passo sem usar aquela ferramenta Herd lá, que é a modo gráfico, tudo bem, também vai funcionar, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar o comando do Linux, que é o sistema que eu estou, né? Eu tenho uma pasta aqui, eu estou no downloads, deixa eu criar uma pasta aqui, aula, só para a gente rodar os comandos sempre de dentro de uma pasta, né? Abrir um terminal aqui e vamos executar esse comando de instalação. Ele já está puxando a versão 8.4 do PHP, talvez quando você estiver vendo esse vídeo ele puxe uma versão posterior, né? Não tenho certeza de quando vai ser lançado, mas enfim, o Laravel ele funciona com várias versões do PHP. Então ele fez a instalação aqui de algumas coisas, né? Então ele instalou o PHP, o Composer e o próprio Laravel, né? Que é o nosso framework, né? Então ele fez a instalação dessas ferramentas aí. Se a gente observar aqui na sequência, a gente já pode partir para a criação de um projeto, né? Então é simples assim, eu não preciso configurar nada além disso. Então deixa eu fazer da forma como ele está explicando ali. Então, Laravel, new, ele chamou de example app, né? Poderia ser qualquer coisa, poderia ser aula, poderia ser qualquer coisa, né? Eu vou manter o exemplo do jeito que está na documentação ali. E aqui ele começa a te pedir o que você quer fazer com esse projeto. Esse passo a passo aqui pode ser que mude de uma versão para outra. O que você precisa saber? Você precisa saber como conduzir a criação do projeto, né? Então, se alguma dessas perguntas mudar eventualmente, a pior das hipóteses, você vai ter que voltar na documentação e dar uma lida sobre esse wizard, o que ele te pede, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual starter kit que a gente quer instalar? A gente vai ter uma aula lá para frente só para falar dos starter kits. Eles são ferramentas que já criam bastante coisa no teu projeto para acelerar o desenvolvimento. Eu não vou usar nada. Eu quero um projeto vazio do Laravel, do jeito que ele vem por natureza. Então, só mandei ele criar aqui. Ele baixou uma série de pacotes PHP e logo na sequência ele pede que tipo de banco de dados eu quero utilizar, tá? Como eu estou utilizando a instalação padrão aqui, ou seja, eu estou rodando as ferramentas nativas na minha máquina, eu não vou usar nenhum desses bancos de dados mais elaborados. Por quê? Eu, particularmente, quando vou trabalhar com MySQL, Postgres, enfim, eu prefiro trabalhar com Docker.
tá? Porque o Docker me permite isolar em containers, tal. Eu estou trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, por exemplo, consigo subir os containers de um projeto, derrubar eles, trabalhar em outro, voltar, dar uma aula disso, uma aula daquilo. Então, para o meu caso, eu prefiro utilizar a versão com Docker quando vou fazer isso. Nesse caso aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o SQLite, que ele é um banco relacional, só que em arquivo. Ele não precisa de um servidor para ser executado. O que é a vantagem disso aqui? Ele vai criar o banco de dados na própria pasta do projeto, né? Então você pode desenvolver, pode trabalhar, pode estudar usando um projeto bem menor, com muito menos dependências ali, que vai funcionar bem, da mesma forma que os outros bancos, né? E assim, sendo bem honesto, até para produção, até para subir uma aplicação para produção, dependendo do volume de usuários que você tiver, o SQLite vai dar conta por muito tempo, né? Então é um banco que eu sou fã de carteirinha. Ele é bem robusto e bem simples, né? Então, vou escolher o SQLite aqui. Ele gerou algumas migrações aqui, não se preocupem com isso, a gente vai ter uma aula especificamente para tratar disso. Ele está me pedindo se eu quero rodar o NPM lá para instalar toda a parte de front do Node, né? Eu vou mandar ele rodar porque ele pediu por padrão aqui, mas a gente não vai trabalhar com isso na aula de hoje, então não faria tanta diferença. Nós vamos executar da forma como ele pediu. Ele usa o Vite como ferramenta para transformar os CSS e tudo mais, né? Para quem não conhece, o Vite é uma ferramenta excelente para trabalhar com client-side rendering. Eu acho bem legal para trabalhar com React. Enfim, gerou o projeto aqui. Então eu vou abrir a pasta e o comando que a gente usa para inicializar o nosso projeto, para botar ele para rodar na máquina, é o composer run dev. Isso vai subir todo o ecossistema do PHP aqui e o Vite. Tá? Então o servidor está rodando, o servidor do Laravel, e o Vite também está rodando. Ele traz uma informação aqui no final, né? Ele tem o servidor do Vite, né? Mas o que interessa para nós é o servidor da aplicação web mesmo, que ele está rodando em 127.0.0.1 na porta 8001, que é o localhost 8001. Tá? Então está aqui, ó. Eu estou com a aplicação rodando com o exemplo básico aqui do Laravel. Né? Quando eu quiser parar, simplesmente Ctrl C aqui ele para. Se quiser voltar a rodar, só executar de novo. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, esse é o projeto base do Laravel. Né? Ele vem com essas páginas aqui, com essa animaçãozinha e tal. Não se preocupem muito com isso. A gente vai ter uma aula depois só para entender a estrutura do framework e tudo mais. Vocês vão ver de onde está vindo isso. Né? Mas ele está executando. Tá? Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês como configurar uma IDE para poder programar o Laravel, né? Com alguns plugins que eu particularmente acho interessantes. Eu não vou utilizar nenhuma IDE proprietária, nem nada de outro mundo. Eu vou fazer o setup no próprio VS Code mesmo. Então, se você já tem o VS Code instalado aí, né, basta você utilizar ele e instalar os plugins que, que você achar interessantes também. Eu vou sugerir alguns aqui, mas fique à vontade para usar outras ferramentas, outra IDE e tal, a teu critério. Eu vou ensinar para vocês aqui uma dica. Você pode ter o teu VS Code instalado, né? Eu tenho o meu aqui em algum lugar, está aqui, o VS Code já está instalado. Mas assim, se por acaso vocês quiserem criar uma versão do VS Code exclusiva para essa disciplina, tá? A gente pode criar um VS Code Portable, tá? Uma versão que só vai usar para o PHP. Por que eu ensino isso? Às vezes você está trabalhando com React, com mobile, com alguma outra coisa e já está cheio de plugins lá. Aí você vai lá e coloca mais os plugins do Laravel, ele começa ou um dar conflito no outro, ou ficar meio lento e tal. Então, se você quiser, você pode instalar no teu VS Code aí, tá tudo certo, tá? Agora, se você quiser, você pode criar uma instalação exclusiva para trabalhar nessa disciplina, que é um VS Code portável, tá? Então, deixa eu ir lá para baixar ele. Deixa eu só localizar aqui. Eu clico aqui em outras plataformas, né? Tem a opção de eu baixar um targz dele aqui, ó, que é a pasta do VS Code, ele vai rodar direto da pasta, basicamente. Então, deixa eu baixar esse cara aqui. Salvar aqui mesmo. Né? Então, ele veio parar aqui na minha pasta de downloads. Só vou arrastar para fora. Então, descompactei ele aqui. Né?
Posso até apagar esse cara, não preciso mais dele. Então, assim, se você quiser criar uma pasta para a disciplina e manter tudo isoladinho, você pode fazer isso. Antes de você executar, o executável dele é esse code aqui, tá? Você só cria uma pasta em branco chamada data, tá? Que só de criar essa pasta, o VS Code entende que ele tem que se instalar aqui mesmo e não na pasta do sistema, na pasta do usuário. Aí, basicamente, eu abro um terminal aqui, ponto barra, code. Tá? Então, vocês podem fazer isso se vocês quiserem ter um VS Code exclusivo aí para essa disciplina, com plugins exclusivos para o Laravel. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um gist lá, um readme no GitHub, que ele ensina, inclusive, você a criar um atalho para esse VS Code. Então, por exemplo, aqui na minha máquina eu posso abrir pcode, ele vai abrir o VS Code do PHP, que é o que eu estou fazendo aqui. Só que eu não vou estender muito o vídeo, mas deem uma olhada no arquivo lá se vocês quiserem fazer o atalho para não precisar executar dessa forma aqui. Tá? Então vamos lá, pessoal. Coisas que vocês podem instalar aí para facilitar um pouco a vida quando estiver trabalhando com o Laravel. Junto com o Laravel 12, eles lançaram a extensão. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É melhor. Aí, melhor. Eles lançaram a extensão oficial do Laravel, né? E essa extensão é bem legal, ela tem bastante coisa. Ela tem alguns atalhos aqui para ir direto para o arquivo certo. Então, às vezes, você está lá trabalhando com uma view ou alguma coisa assim e você quer ir para o controller que chamou ela, ou ao contrário. Então, você pode Ctrl clique e ele vai direto para aquele lugar lá, né? Ele tem autocomplete de algumas coisas, né? Como variáveis de ambiente, configurações, models e tal. Ele entende o env, né? Então, assim, é bem legal. É a extensão que eles acabaram de lançar e eu tenho certeza que eles vão continuar evoluindo ela. Então você pode instalar essa extensão aqui, confia e instala. Ela já funciona de cara, né? E eu gosto de uma extensão para me deixar o PHP um pouco mais inteligente, tá? Ele funciona, ele entende PHP do jeito que vem, o VS Code, só que ele não tem muitos autocompletes e tal, ele é meio bobinho. Então eu gosto de instalar essa daqui, ó, IntelliFence, que é esse do elefantinho aqui, ó. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu clicar nesse ícone do Marketplace aqui, ó, para eu poder seguir o tutorial, que lá ele fecha, tá? Enquanto instala. Então eu deixei aqui, ó, tem um Quick Start aqui embaixo, né, que precisa fazer algumas configurações. Então deixa eu voltar aqui, eu vou instalar ela. Beleza? Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso vir aqui nas minhas extensões e procurar pelo built-in PHP, que é a extensão padrão do VS Code para PHP. Tá? Então ele trouxe dois arquivos ali, né? Se vocês olharem aqui, o que ele pede? Para você desabilitar o Language Features, que é esse de baixo. Então eu vou desabilitar ele. E deixa o Language Basics ativo. Então tá tudo certo, só não clicar aqui. Esse daqui está desativado. Tá? Depois, ele pede para você adicionar um pattern novo para ele associar os tipos de arquivos do Laravel também como PHP. Então vamos fazer o seguinte, ó, isso aqui eu vou copiar. E esse file associations é o teu arquivo de configurações aqui, o teu settings, só que no user.json aqui, ó. Então aqui dentro ele já pode ser que tenha alguma coisa aí, se você estiver usando o mesmo VS Code que você usa para tudo aí, né? Você só cola aqui para dizer que todos os arquivos PHP ele tem que tratar como módulo ou vice-versa. Tudo que for módulo ele tem que tratar como PHP, né? Para poder funcionar direitinho. E aqui é opcional, né? Se você quiser adquirir uma licença do IntelliFence ali. Tá? Então esse cara aí ele já deixa um pouco mais esperto o teu VS Code. Beleza? Então essas são as configurações de IDE. Aliás, tem mais uma que eu gosto de fazer, que... Deixa eu abrir a pasta que vocês já vão entender. Deixa eu abrir aqui a pasta do projeto. Então ele está... tá no Downloads. Eu fiz tudo no Downloads hoje. Então tá aqui, ó. Essa é a pasta do projeto, lá o Example App que a gente criou. Eu particularmente, eu acho meio confuso essa identidade de ícones aqui, ó, essa identidade visual, porque fica tudo meio igual, sabe? Olha,
Eu gosto de bater o olho e entender o que eu estou vendo, né, instantaneamente. Então, assim, fica a critério de vocês também. Eu gosto de usar esse Material Icons Theme. Procurem pelo maior, tem vários aqui, ó, tem uns com 5 milhões de usuários e tal. Pega o maior, é 28 milhões quando eu estou gravando esse vídeo. O que tiver mais download, você instala. Instala, confia, e daí só clica nele aqui para ele ficar ativo, tá? Ó, agora ele muda tudo, ó. Fica bem mais legal, né? Então eu consigo já batendo o olho saber se eu estou na pasta do banco, se eu já estou na pasta do router, que é verdinho, é amarelo, tal. Eu associo isso muito fácil, né? Então, gosto pessoal meu e costume meu de utilizar, tá? O resto das coisas ele já entende a sintaxe do Laravel aqui, do PHP. Ele está dando alguns warnings aqui, mas é só para... Ah, tá, é só porque ele instalou, né? Então ele está baixando a extensão do Laravel, os binários, tudo aqui, e isso logo vai funcionar. Ó, o próprio IntelliFence aqui já está dando uns alerts, aqui uns warnings, né? Então está funcionando. Esse cara é bem legal, né? Então, basicamente, de configurações que eu tenho para passar para vocês de IDE, seria isso, né? Então eu faço essas pequenas mudanças, né? Se você quiser criar o teu VS Code portável aí para poder utilizar tranquilo, se não quiser pode usar o teu VS Code normal ou outra IDE, tudo vai funcionar, tá, pessoal? Para a gente finalizar aqui, pessoal, e eu também não estender muito esse vídeo, eu quero só comentar uma última coisa que possivelmente vocês vão se deparar aí ao longo da disciplina ou quando for pesquisar por outros exemplos de código no GitHub, no meu GitHub, no meu canal do YouTube ou às vezes de outras pessoas também, que é a forma anterior, baseada em Docker, do Laravel, tá? Então, se a gente olhar aqui, é o processo que a gente fez. Mas se a gente voltar aqui na versão 11, vocês vão ver que ele trazia uma série de processos para você trabalhar com o Laravel, com Docker, né? As minhas aulas anteriores todas eram assim. Então, se você for visualizar algum exemplo de código que porventura eu tenha de aulas anteriores ali, vai estar tudo com Docker, tá? Então, qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu estava instalando tudo localmente e tal, a gente viu, fez o processo ali, instalei na minha máquina o PHP e criei o projeto e tudo certo, né? Do jeito anterior, ele usava uma ferramenta chamada Sail, tá? Essa Sail nada mais é do que um atalho para usar para rodar comandos dentro dos containers Docker do Laravel, tá? Então, uma ferramentinha que eles tinham ali ainda existe. Se você olhar lá na documentação do 12, ela ainda está lá, né? Pode ser utilizado sem problema, né? Só que o processo novo é mais simples, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu só localizar de volta aqui onde é que eu tá. Sail on Linux, tá? Esse cara aqui, ele tinha uma URL que você utilizava para criar projetos. Então, se você copiasse isso daqui e executasse lá tendo o Docker instalado na tua máquina, ele ia gerar um projeto Laravel para você. Inclusive, deixando você escolher que tipos de serviço você precisa para aquele projeto, né? Então, aqui, você só manipula a URL aqui e adiciona MySQL, Redis, o serviço de e-mails, o Selenium para fazer testes end-to-end, enfim, tinha uma série de serviços ali que você poderia fazer. Criar o projeto já com eles, tá? Vocês viram que lá naquele wizard lá do processo padrão agora, você só vai escolhendo lá, né? Ele vai te pedindo, quer usar o MySQL, quer usar o SQLite e tal. Aqui era tudo no terminal, né? Você escolhia na URL e ele gerava um Docker para isso daqui, né? Uma Dockerfile com o projeto ali e tal. A estrutura de pastas mesmo dele era bem semelhante, só que ele vinha com a Dockerfile aqui e mais algumas coisas, tá? Então, assim, se vocês encontrarem algum projeto desses ou eventualmente tiver alguma aula que ainda está usando o Sail, tá? O que muda? Muda que quando você for utilizar o teu PHP, por exemplo aqui, deixa eu ver se eu estou na pasta certa. PHP Artisan, deixa eu só rodar um comando aqui só para... Isso aqui eu rodei só para saber o status das migrações do banco, né? PHP Artisan, tal. Lá era Sail Artisan. Era isso aqui, tá? Então, se vocês encontrarem aulas anteriores ou qualquer outra coisa usando o Sail, só saibam que é só substituir um pelo outro, tá? Ele vai funcionar. A mesma coisa para o Composer, né? A gente usou lá o comando do Composer para executar o projeto, né? Que é esse aqui, ó, Composer Run Dev. Lá, então, seria Sail, Composer,
que for, né? Então ele tinha sempre o prefixo do Sail antes de qualquer outra coisa. Beleza, pessoal? Se vocês encontrarem códigos dessa forma, então saibam que é só substituir, e aí você precisa ter o Docker instalado e tal. Ele vai se encarregar de baixar todas as imagens, do MySQL, do próprio PHP e tal, né? Mas você precisa ter o Docker instalado. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar linkado o vídeo dessa parte aqui, quem tiver curiosidade ou se um dia vocês precisarem trabalhar com Laravel em Docker, o vídeo anterior é bem completinho e vale a pena dar uma olhada também, né? Mas para essa disciplina eu deixo livre, tanto faz. Se você se habituou já ou já conhecia essa maneira mais tradicional com Docker, pode utilizar, ou se você quiser usar o padrão do Laravel agora, também está tudo certo. Beleza, pessoal? Para a aula de hoje seria isso, então instalem o ambiente, configurem e deixem tudo funcionandinho para a gente poder avançar na disciplina depois. Valeu, pessoal. Até mais.